Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está nos ouvindo, mas eu estou taquicárdico. Muito feliz por estar aqui hoje com a doutora Suelen. E quem? E quem? E quem? Eu estou muito emocionada, porque a nossa grande referência também em cuidados paliativos, também em cuidado centrado na pessoa, em ética, em transparência no trabalho, essa pessoa sensacional, Daniel Forte. Uhul! Obrigado, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui, um pouco envergonhado, mas muito feliz de estar aqui junto com vocês, nesse projeto de vocês, pelo tanto que eu admiro o trabalho de vocês e essa parceria. Certo. Vou tentar falar um pouco do currículo do Dani aqui. Resumido, Extenso, né? Maravilhoso, mas o que vale é o ser humano que o Dani é. Vamos lá. Daniel Forte é graduado em medicina pela... Forte, gostei. Dani Forte. Esse. É graduado em medicina pela FMUSP. Fez residência em clínica médica e medicina intensiva. É doutor em ciências com tese sobre cuidados paliativos em UTI. Professor livre-docência em bioética pela FMUSP. Cursou educação e prática em cuidados paliativos na Harvard Medical School. Foi coordenador da equipe de cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês desde 2007 até 2023. Já foi presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos de 2017 até 2019. Desde a pandemia, voltou a atuar na UTI. Atualmente é supervisor da UTI da emergência do ICHC FMUSP e é coordenador da pós-graduação de cuidados paliativos da Faculdade Sírio-Libanês. E agora, também cofundador e diretor da OCA, Centro de Ensino e Inovação em Cuidado à Pessoa. Essa é uma parte do currículo do Dani, mas eu queria ouvir de você, Dani, um pouquinho da sua biografia. Você que se importa tanto com a pessoa, com o centrado no paciente. Quem é Daniel Forte? Pergunta difícil, né? Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, inquieta, intensa. Quem trabalha, vive comigo, às vezes sofre um pouco com essa minha intensidade. E eu acho uma pessoa que, assim, eu sou um nerd disfarçado, cara. Eu adoro estudar. Então, e aí acho que a partir disso eu vou abrindo novos mundos pra mim mesmo. Legal. E pra você falando, né, que adora estudar, que se dá um foquinho nos livros que a gente colocou ali do lado do Dani, eu acho que representa bem. Tá do lado do Bruera, representando cuidado paliativo, do lado ali dos princípios de bioética e do lado do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar. Que eu acho que essa mentalidade de pensamentos, como você comentou, de trabalhar com você, eu acho que compila um pouquinho disso aí, né? É uma oportunidade muito boa para quem trabalha e convive com você. Tanto no papel de aluno, para diversos colegas que a gente tem, como também no papel de profissional em conjunto, trabalhando em conjunto. Legal, eu fico feliz. Quando eu vi o Kahneman aqui do meu lado, eu fiquei feliz. Eu gosto tanto desse cara. Ele faleceu há pouco tempo, mas na minha opinião, ele foi ele é o pensador mais importante do século XXI até o momento. E além de ser para mim, uma inspiração, um ícone de como produzir e fazer ciência, assim. É um cara diferenciado. Legal. Ô Su, eu até esqueci de comentar para nossa audiência, a gente tá num estúdio hoje diferente, especial aqui também pro Daniel Forte, pelas situações, pelo momento, e a gente tá nesse ambiente muito bem, você muito bem acompanhado ao seu lado aí, se quiser comentar um pouquinho também, acho que vale a pena. Eu trouxe esse livro pensando em você, tenho certeza que te agradei. Exatamente, que são duas grandes referências pra gente também. E Dani, fala pra gente um pouquinho sobre o que te levou na tua história para os cuidados paliativos. A minha história, assim, é uma história cheia de voltas. Porque eu acho que durante a minha graduação e uma boa parte da minha residência, a verdade é que eu era um belo de um idiota, essa que é a verdade. É sério, eu era o cara absolutamente monotemático. Eu era o cara que eu só queria saber de procedimentos, de emergência, de adrenalina, sangue. E se alguém falasse biopsicossocial pra mim na graduação, eu tinha um ataque agudo de coma.
Nossa, Dani, eu vi nisso aqui, pensando em você hoje, nessa forma, nossa. Eu só queria saber de trauma. Minha grande dúvida era se eu faria cirurgia do trauma ou UTI. Essa era a minha grande dúvida. E, enfim, eu era esse cara na faculdade. E eu fui fazer minha residência de clínica. Eu acabei decidindo, eu fiquei bem na dúvida se ia fazer cirurgia ou clínica. Eu acabei decidindo pela clínica porque eu queria fazer UTI. E aí eu fui fazer clínica, mas só pensando em emergência, em UTI, emergência, UTI. Aí eu fiz a minha residência de UTI. Só que a verdade é que quando eu tava no meu R4, eu já tinha, sei lá, era instrutor de via aérea difícil, eu gostava, já tinha aprendido bem a CLS, essas coisas todas, choque, diálise, essas coisas, eu tava relativamente confortável com isso. Mas aí eu comecei a sentir um enorme vazio na UTI. E eu lembro muito numa UTI, quando a gente reanimou pela terceira vez um senhor idoso com uma insuficiência cardíaca avançada. E aí ele parou pela terceira vez naquele dia e a gente reanimou ele pela terceira vez. E aí depois que ele voltou mais uma vez, eu fui para meus colegas e falei, mas pessoal, o que a gente tá fazendo aqui? E as pessoas me olharam e falaram assim, ué, mas você quer matar ele? Eu falei, não, eu não quero matar, mas eu não sei o que a gente tá fazendo de bom. Isso era 2004. E nunca tinha ouvido falar de cuidado paliativo, muito menos na UTI. E, enfim, e aí eu senti um enorme vazio, assim. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que de bom realmente eu tô fazendo para essas pessoas? E aí eu fui fazer um eletivo, fazer um fellow de UTI na Bélgica, com o professor Jean-Louis Vincent. E aí lá, pela primeira vez, eu ouvi falar de cuidado paliativo na UTI. Aquilo fez assim com a minha cabeça. Com esse nome, cuidado paliativo. Não era nem cuidado paliativo, na verdade era cuidado de fim de vida e especificamente limitação e retirada de tratamento, especificamente extubação paliativa em cuidado de fim de vida. Eu fiquei transtornado com aquilo. E aí eu fui até falar lá com o professor Vincent, e eu falei, professor, o que é isso? Ele falou, vai lá assistir a aula, vai ter um professor convidado aqui, vai lá assistir a aula dele. O professor convidado era o Elias Zulay, hoje ele é um dos maiores nomes de cuidado paliativo em UTI no mundo. Eu assisti a aula dele e eu fiquei louco. Fiquei alucinado. Quando eu voltei pro Brasil, fui conversar com um dos meus grandes mentores, o Marcelo Park. E aí eu falei, Marcelo, olha só isso aqui, a gente tem que estudar. E aí a gente começou um duplo cego. Porque nem eu nem ele sabíamos nada de cuidado paliativo. E a gente começou a estudar cuidado paliativo na UTI. Isso virou minha tese de doutorado, isso começou a abrir um monte de coisa. A gente publicou um paper, acho que bom, Intensive Care Medicine, sobre isso. E isso mudou minha cabeça. Nossa, Dani, te ouvindo, né? Eu fico pensando, descobri recentemente que você foi um dos primeiros, a primeira turma lá de residência de medicina intensiva, que você tinha comentado, né? E eu imagino, assim, olhando hoje, que você é supervisor lá e você tem participação na formação. E a gente até tava falando, né, que naquela época, assim como é hoje, né, tem muitos colegas que trabalham cuidado paliativo, mas que foram formados na prática. E o Marcelo Parker mesmo, você comentou, né, que é cardiologista e que tava atuando nesse sentido. Eu imagino, assim, o quanto que esse momento e essa vivência que você teve lá atrás contribuiu para toda a organização da vivência de cuidados paliativos dentro da UTI lá na USP mesmo, nesse sentido, assim. Como que você vê isso, assim? Como que você percebe hoje que os alunos chegam também olhando para trás, né? Como você chegou ali sem conhecer, numa situação de estresse moral total, né? E que é uma situação tão agressiva para nós profissionais da saúde como essa, assim. Como que é para você isso hoje? Pra mim eu acho que é aquela, sabe, full circle, você dá a volta completa, assim. Eu tenho essa sensação, porque de uma certa maneira eu voltar depois de dar uma volta tão grande, porque eu saí do UTI. Sim. Ao longo da minha carreira, o que acabou acontecendo é que aí eu comecei a estudar paliativo, comecei a me apaixonar por paliativo, e cada vez eu gostava mais de paliativo.
E eu fui diminuindo o UTI. Uhum. E aí comecei as coisas no Sírio, e aí começou a abrir muita oportunidade no Sírio pra mim também, como paliativista. E aí o que foi acontecendo é que eu fui aumentando o paliativo, diminuindo o UTI, diminuindo o HC, aumentando o Sírio, até que em 2017 eu cortei o cordão umbilical. E aí, assim, em 2017 foi quando eu fui eleito pra presidência da NCP. Eu falei, não, então agora pra mim deu a UTI, Ah, fechou, deu o HC. Pra mim, eu tinha entendido que tinha encerrado o meu ciclo, eu já tinha você saiu feito completamente da de UTI e do demissão HC. da UTI e do Depois de HC. mais de 15 anos de toda a formação. Mais de 15 anos, mais de 20, né? Que fez Ah. a faculdade lá também, Ah. né? Caraca, os dois. Foram 21 anos. Nossa. E aí eu pedi demissão e pensei, minha vida vai ser paliativos, gestão, que eu tava começando no Sírio, bioética no Sírio. Essa vai ser minha vida e eu tava feliz com ela. Vai tocar a vida assim. Enfim, e aí eu fui até que veio a pandemia. Só que quando veio a pandemia, eu comecei a sentir um negócio que, enfim, fiz bastante terapia para tentar entender o que eu tava sentindo, mas o negócio é que eu senti que eu precisava voltar para a UTI do HC. Enfim, voltei, inicialmente como voluntário, comecei a dar plantão voluntário lá na UTI, desenferrujando. E aí depois, em 2020, o Sírio montou uma UTI no HC e eu fui de voluntário, eu fui de coordenador. E aí, quando eu voltei para a UTI como coordenador da UTI, o resultado é que eu voltei como intensivista, mas eu não deixei de ser paliativista. Uhum. E aí eu trouxe todo o paliativo comigo, como diarista da UTI, como coordenador da UTI. E o que eu vi foi um impacto muito além do que qualquer coisa que eu imaginava. O que eu vi foi um impacto, a gente começou a fazer cuidado paliativo para 100% das pessoas na UTI, conforme se preconiza. Quando você enxerga que cuidado paliativo é cuidar de sofrimento, todo mundo na UTI sofre, então você tem que fazer cuidado paliativo para todo mundo. Cuidado de sofrimento, tratamento de doenças são as nossas duas grandes ferramentas na medicina. Então, desenvolver essa mão de cuidar de sofrimento é tão importante quanto desenvolver essa mão de tratar a doença. E quando você tem as duas mãos bem desenvolvidas, na UTI, você faz uma diferença enorme. O resultado é que a nossa UTI Covid teve uma das menores mortalidades do Brasil contra todas as probabilidades, porque ela foi montada às pressas, com uma equipe puxada, assim. E aí eu me apaixonei de novo por UTI. Eu falei, o meu negócio é ser um intensivista paliativista. E, na verdade, não é uma oposição. São os dois lados da mesma moeda. É o paciente grave. O paciente grave tem um lado que se aprende a tratar a doença e tem um lado que se aprende a cuidar do sofrimento. Você precisa das duas coisas em alta intensidade. Apaixonei por isso. Voltei para UTI, para coordenar uma UTI do HC. E foi uma sensação que, tipo, full circle. Pedi demissão do Sírio, abri mão do... A moeda virou, o jogo virou. Assim, acho que abri mão sei lá, de uma certa... não sei se estabilidade, não sei se é a melhor palavra, mas status, com certeza, e por uma sensação de que o meu lugar agora é esse. E acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Que legal! Cara, que profundo ouvir isso de você, assim. E o seu ciclo lá no Sírio também foi de mais ou menos uns 15 anos. Eu sei, você ainda tá vinculado ao IEP, coordenador. Eu tenho a grata oportunidade de trabalhar junto com você como facilitador, mas o seu ciclo lá foi uns 15 anos também, não é isso? Foi. Foi de 2007 a 2023. E acho que também foi uma coisa, assim, eu tenho um enorme respeito por esse hospital, que me propiciou tanto aprendizado, oportunidade, crescimento e enfim. E acho que foi uma coisa legal também, como gestor, coordenador, chefe ou líder, sei lá. Acho que durante toda a minha carreira eu sempre pensei em sucessão. E acho que durante a minha carreira como, por exemplo, chefe da equipe lá, no Sírio São Paulo, eu sempre pensei quem que ia me suceder um dia. E eu fui preparando. E foi uma coisa meio de... Sabe aquelas coisas de sintonia? Eu acho que a Ana Cris,
ela estava preparada, então foi tudo super conversado, sempre às claras. E acho que foi uma transição suave, assim, e acho que foi importante, inclusive, acho que oxigenação, sabe? As coisas têm seus tempos, e acho que funcionou num tempo legal. Que legal, Dani. E te ouvindo que você foi. É interessante, né? Você falar assim, nossa, um residente, já na sua segunda residência, não conhecia a palavra cuidado paliativo, isso no início desse século. E aí você vivenciou uma realidade muito intensa de referência na Bélgica. E aí hoje, falando aí para aquele residente de 20 anos atrás, o que você consegue vivenciar lá no HC, você acha que se assemelha ao que você vivenciou na Bélgica? Ou você acha que tá muito distante ainda? O que você vê? Eu tenho bastante orgulho, e acho que eu tenho bastante tranquilidade de falar que a assistência que a gente consegue oferecer hoje no HC, no nosso UTI, não perde para nenhum lugar do mundo. Lógico, tem alguns problemas. Então, por exemplo, mas tem umas potências que eu acho que são equivalentes. Então, eu acho que quando você enxerga, por exemplo, cuidar paliativo, você trabalha em equipe. E quando você aprende a trabalhar em equipe e leva isso para o TI é equipe. E tem muita disfunção de UTI, que é a disfunção de saber trabalhar em equipe. Quando você implanta a lógica de trabalho em equipe dentro de uma UTI, você transforma a eficácia da UTI. O engajamento das pessoas. Quando você começa a cuidar do sofrimento das pessoas, não só das doenças, você diminui o estresse moral, você aumenta o engajamento. Então, o que acaba acontecendo, você consegue níveis, a gente mede o SAPS, que é um jeito estimado de avaliar a mortalidade esperada dos pacientes. O nosso SAPS é metade do esperado. E a gente tem menos recurso. A gente tem menos pessoa. A gente gira o dobro de leitos. E eu não tenho dúvida, é por causa do cuidado paliativo. Nossa, essa fala é muito interessante, Dani. É muito impactante mesmo que você traz a tua experiência. Eu queria dar um passo para trás quando você comentou de forma muito gentil com você sobre esse movimento de encerrar ciclos, abrir novos ciclos. A gente aqui, um dos grandes objetivos do VimoCast é a gente trazer as pessoas, o Dani, né? Do que trouxe o Dani para se encontrar com o paliativo e o que também o cuidado paliativo traz para sua vida pessoal. Você acha que esse seu movimento de certo desapego, eu diria mais de maturidade, de iniciar ciclos, fechar ciclos, isso, o cuidado paliativo te ajudou a fazer esse movimento pessoal? O que você acha? Eu tenho certeza que ajudou. Eu acho que você falou bem, assim, porque acho que não é desapego. Eu acho que é meio de entender que tem ciclos. A vida é feita de ciclos. E eu acho que uma coisa que, por exemplo, as pessoas me conhecem muito por as questões de comunicação, não sei o quê. Mas a verdade é que eu só sei essas coisas de comunicação porque eu não sei fazer. Não é uma coisa intuitiva, instintiva pra mim. Eu sou uma pessoa muito introvertida, muito reservada, muito nerd, mental mesmo, assim. O meu lugar de conforto é sentado lendo livro, é fazendo uma coisa mais reservada, assim. Eu sempre tive muita vergonha de conversar, falar e não sei o quê. E aí, o jeito que eu aprendi a superar isso foi estudando. Estudando sobre comunicação. Estudando sobre comunicação, porque eu comecei a perceber que a comunicação me limitava muito. Porque eu estudava, sei lá, as coisas de choque séptico, mas aí eu não conseguia colocar em prática. E aí eu comecei a estudar coisas de comunicação para tentar colocar em prática. E aí, quando apareceu o cuidado paliativo na minha vida, aí eu comecei a perceber que era fundamental. E aí eu fui cada vez mais fundo em comunicação. E uma das coisas importantíssimas, se não a mais importante em comunicação, é a gente desenvolver consciência emocional. Desenvolver, conseguir colocar nome no que a gente está sentindo. Porque senão a gente fica só reagindo ao que a gente está sentindo. E isso dá desde vieses cognitivos, olha ele aqui, até muito sofrimento.
Porque a gente não percebe direito o que a gente tá sentindo, a gente reage, depois a gente não concorda com o que do jeito que a gente reagiu, a gente tem que se justificar e aí vai embora numa loucura cada vez maior. Quando a gente percebe que, não, peraí, eu tô sentindo raiva porque eu tô me sentindo, sei lá, desrespeitado. Ou eu tô triste porque eu tô me sentindo sobrecarregado. Quando a gente consegue colocar nome, aí a gente consegue ter uma ação mais coerente. Tomar decisões. Tomar decisões. E eu acho que isso que eu aprendi inicialmente para aplicar na conversa com o paciente e família, aí você começa é muito mais difícil, mas conseguir fazer isso na vida pessoal. E aí você começa a ver, por exemplo, para mim foi difícil entender que o meu ciclo, sei lá, no Sírio estava encerrando. Que o meu ciclo, ou então antes, que o meu ciclo na UTI estava encerrando. Mas eu acho que eu só consegui perceber isso porque eu consegui, com muita dificuldade, terapia ajuda. Eu preciso falar, a Taninha, minha esposa, ajuda muito. Mas são essas conversas, esses exercícios de conseguir colocar nome que não tá sentindo, que dá pra entender, não, peraí. Eu tô sentindo isso, então o que eu tenho que fazer com relação a isso é isso. E aí dá clareza. E aí quando você tem a clareza, aí você tem que dar o ato. E aí é uma coisa puxando a outra. E evitar distanásia de emprego. Como assim? Distanásia de emprego, porque tem alguns empregos que morrem. E tem algumas pessoas que não deixam ele morrer. Não vou deixar, vou ter que continuar, porque senão eu não vou ter outro lugar. Mas se você não sair, nunca vai aparecer outro lugar. Então tem coisas que tem que deixar morrer. Permitir evolução natural. Olha, cuidado paliativo aplicado na realidade da carreira. Interessante, muito interessante. E Dani, você comentou, né, desse caso, eu acredito que esse caso que você comentou da reanimação foi durante a residência, que te fez refletir bastante. E nessa sua jornada, nesse seu ciclo dentro do cuidado paliativo, tem algum caso que lhe chama muita atenção, assim, que lhe marcou muito? Eu já tive a oportunidade de você contar inúmeros casos, sempre muito interessante, assim, mas, poxa, você pensa, assim, eu particularmente eu tenho 3 casos, assim, vem na minha cabeça, putz, você tem algum, assim? Eu tenho, cara, eu tenho muitos, na verdade, eu tenho, e acho que eu não conseguiria falar que eu tenho um. Uhum. Eu acho que eu tenho alguns. Tem um que ele tem vindo recorrentemente na minha mente, porque é um caso que eu atendi quando eu era R1 de clínica. Olha! Que foi um caso que me deixou muito mal. E foi um caso que, quando eu voltei pra UTI, no HC, eu voltei a trabalhar no mesmo lugar onde eu atendi esse caso. Local físico, assim. Uhum. Que era, na minha época de HC, era chamado de admissão. Eu acho que quase todo hospital público tem um lugar desses. É a retaguarda do pronto-socorro. E infelizmente o que acaba acontecendo em quase todos os hospitais públicos, tem alguns pacientes que chegam no pronto-socorro, são graves, só que tem também doença avançada. E aí, eles não são candidatos à UTI, mas não conseguem dar alta. Então eles ficam infelizmente, desculpa a palavra, mas é um limbo. E é um lugar que ele não tem muito, sei lá, as pessoas deixa meio de lado, sabe? Era o que se chamava de admissão, na minha época de R1. E quando eu era R1, na admissão, a gente ficava praticamente, era 2 R1 sozinhos. E passava um assistente, passava uma visita de meia hora e ia embora, e o resto das 12 horas é 2 R1s com 24 pacientes. Então, assim, era muito, muito difícil. E eu lembro que eu atendi um menino que ele tinha meia idade. E ele tinha um sarcoma metastático, com um monte de metapulmonar.
uma insuficiência respiratória brutal, não tinha pulmão, era tudo branco, de massa. E o assistente falou, ó, não é pra entubar porque ele tem uma doença terminal. E ele falou só isso, sabe? E Não aí, falou o que era pra fazer. não falou o que era pra fazer. E eu, como R1, nunca tinha não tinha tido nada disso na faculdade, nem na residência, nunca tinha ouvido falar disso. E assim, e esse menino eu fiquei, sei lá, alguns dias cuidando dele e foi horroroso, assim. Eu fiz uma péssima assistência pra ele. Ele morreu de maneira miserável. E assim, e eu tenho responsabilidade nisso. Lógico, mas eu não tinha conhecimento pra isso. Eu não tinha nem, não tinha como ter responsabilidade pra cuidar de 12 pacientes grávidos, mas e é uma realidade que ainda existe em muitos lugares. E por mais que você reconheça que a situação é desafiadora, é ruim, isso fica nas suas costas, né? Isso certeza. traz esse peso. E de uma certa maneira, eu carrego esse menino comigo até hoje. E eu acho que muitas das coisas que eu faço em nome dele, sabe? Compartilhando assim nesse sentido, eu compartilho da sua angústia porque eu compartilhei no meu episódio, no segundo episódio que a Su teve a oportunidade de me entrevistar, sobre isso também, que foi uma das coisas que mexeu muito comigo. E a primeira vez que eu vi o termo estresse moral foi numa das aulas de uma residente sua, lá no HU, que tá gravada no YouTube, vou depois deixar o link aqui, que é uma excelente aula, não lembro o nome da colega, e que eu falei, cara, é isso que eu senti. E eu não sabia nomear, assim como você, só que mais recente, enfim, não sabia nomear cuidado paliativo, que o meu hospital universitário aqui em Brasília não tinha cuidado paliativo estruturado. E essa sensação que você vai pra casa e o paciente fica reverberando na sua cabeça. Putz, mas eu não dei o meu melhor. E essa sensação de morrer miseravelmente, né? Que foi o que a doutora Annelise encontrou aqui quando começou no hospital de apoio. Aí era aquele paciente que ficava isolado lá no fim, gritando, tomando Dolantina, é o viciado, ninguém olhava pra esse paciente. Que é um dos motivos que, quando você traz, né, o cuidado paliativo mudou muito e realmente, assim, o que a gente vê hoje é porque eu não vivenciei, mas eu acho que vários colegas não vivenciaram, graças a Deus, essa realidade tão caótica das pessoas morrendo nessa situação de guerra, basicamente. E que eu reconheço que E muitos nem de locais... guerra, né? Porque você pega os filmes de guerra, desde a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, tinha o médico, ele andava com uma ampola de morfina. Até na guerra, eles conseguiam fazer melhor do que eu fiz dentro de um hospital, cara. Né? Então, assim, ele fazia IM. É sobre desconhecer mesmo, né? É sobre um desconhecido. Então, mas assim, eu acho que pra mim é muito significativo voltar a atender no mesmo leito onde esse menino morreu. E voltar como supervisor da UTI e ensinar os residentes de fazer de um jeito diferente. É o full circle, sabe? Basicamente, assim, né? Fazendo uma comparação, você tá voltando pra fechar esse ciclo que foi significativo, né? É também sobre isso, também né? sobre isso. E sobre propósito, né? De ensino, né? Você é um professor nato, um mestre nato nesse sentido. Nossa! Mexe comigo, acho que talvez mexa também com a nossa audiência, que eu acho que todo mundo que tá no cuidado paliativo busca um propósito, tem alguma história, algo que vivenciou. E é muito sobre isso, né? De viver a vida com um propósito, né? E o cuidado paliativo, além de profissionais melhor, nos faz também seres humanos melhores, refletindo sobre o que é realmente importante pra nós, né? O que realmente faz sentido, né? Sabe, Rony, eu acho que ouvindo agora, né, a experiência do Daniel, eu tenho que deixar bem claro, né, que o Daniel foi a primeira pessoa que falou sobre cuidado paliativo quando eu estava fazendo residência de clínica, né? E o quanto que graças a essas pessoas, Daniel, Ana Cláudia, Saporetti, Tânia, Toshio, essas pessoas que puderam possibilitar, inclusive, a gente, né, como estudantes, não precisar passar por isso. Não precisar, na verdade, nós passarmos por isso. Outras pessoas passarem por um descuidado. E, dessa forma, também nos ensinar isso, né? Então, o quanto que é bonito. O quanto que isso é impactante. E imaginar o quanto de pessoas que poderiam estar nesse cenário de sofrimento que esse garoto que você cuidou, se a gente não tivesse... se vocês não tivessem tido essa coragem, né? De não, a gente precisa fazer algo melhor, há outra forma de cuidar dessas pessoas. Isso é muito bonito. E como que é importante o trabalho que você faz de ensino lá com seus residentes,
no Sírio, continuando com o INEP, com a coordenação, com um trabalho técnico, né? Não é senso comum, né? De bom senso, não é cuidado paliativo. Cuidado paliativo estruturado. Você começou a aprender lá de trás e vem refinando, produzindo material pra gente. E agora com a Oca também. Como que é importante isso para continuar levando a tantas outras pessoas agora com a política pública? Porque provavelmente, a gente talvez não saiba, mas algum colega deve estar no interior de alguma cidade, nesse nosso Brasil tão grande, você que rodou bastante na época que estava na NCP, para ter acesso a isso hoje. E com ferramentas como essa, com aulas, videoaulas, várias outras, conseguem ter acesso para não passar o que você passou, o que eu passei, o que a Su passou. Então, E isso aquela importante. pessoa passou, né? E Aquele paciente passou, que é sempre isso, né? A gente sempre tem que deixar bem claro que o que a gente traz do paliativo, é claro que isso toca muita gente, é claro que tem algo nosso, né, que nos motiva a estar nesse lugar de cuidar do sofrimento do outro. Agora o foco é cuidar daquela pessoa, né, de forma digna. E diante de todas essas questões, Dani, né, dentro da sua história, em várias palavras de muito impacto que você trouxe, né, do seu encontro com esse vazio, do cuidado do sofrimento com o outro e com tantos desafios, tantas batalhas, né, que você enfrentou, desse desconhecimento no início e agora com várias batalhas e seguem várias batalhas. O que te faz seguir? Ótima pergunta. Eu acho que uma coisa que... Tem várias coisas que me fazem seguir. Eu acho que tem uma coisa que acontece recorrentemente, acho que não só na minha vida, acho que na de todo mundo. Você começa, vai lá, você aprende uma coisa, aí você começa a se capacitar nessa coisa, e na hora que você acha que você tá bom, aí aparece um problema maior. Vida real, vida real. Então, assim, tem uma sensação de que nunca tá bom o suficiente, tá sempre faltando alguma coisa. E tá tudo bem. Esse Faz sentimento. parte. Então, eu acho que uma coisa que me faz seguir é que uma sensação de que, assim, é como se a sensação de que o que eu não sei só aumenta. Então, a minha pilha de livros pra ler, ela aumenta, por mais que eu leia os livros. Então, enfim, eu acho que isso... eu vi uma vez uma metáfora que eu acho que é interessante, acho que se aplica a isso, que você imaginar uma esfera que ela cresce, ela aumenta o conhecimento dela, mas ela aumenta também o contato dela com o resto. Então, assim, putz, quanto mais aquela sensação, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Quanto mais se expande, mais há dúvidas. Que bonito. Então, e aí a minha impressão é que hoje as minhas grandes dúvidas, elas têm algumas que elas continuam as mesmas, só que é como se fosse, você vai refinando a pergunta. Então isso continua bastante intenso para mim. Eu acho que isso é uma das coisas. Uma outra coisa é uma sensação de que tem um grande filósofo, vocês devem conhecer, o Ben Parker, tio do Homem-Aranha. Conheço mais. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, assim. Eu acho que eu tive muito privilégio de ter muita oportunidade da minha formação, dos cargos que eu ocupei. E eu sinto que eu tenho muita responsabilidade. Então, assim, não tenho... não posso parar e deixar. Acho que eu tenho que continuar fazendo as minhas coisas pela responsabilidade que eu tenho. E, óbvio, né? Acho que é uma coisa que é muito... acho que muito humana, assim, muito comum. Eu fico pensando, daqui a pouco chega a minha hora de estar deitado ali, dos pacientes que eu tô cuidando. E assim, vai acabar, acaba pra todo mundo, o meu vai acabar também. E pensando, será que eu consigo, o que é o mundo que eu vou deixar pros meus filhos? O que são o legado que eu vou deixar pros meus filhos? Então, acho que essas coisas me fazem seguir, assim. Tô aqui pensando, você falando que a sua lista de pilha de livro tá aumentando, eu fiquei preocupado aqui, porque se você tem tanto livro pra ler, eu tô lascado então, porque a minha situação tá crítica. Mas falando, Dani, e assim, isso ficou muito, né? Eu que tenho a grata oportunidade de conviver mais com você,
grato da oportunidade de conviver com a Suelen, com vários outros colegas que vieram aqui também compartilhar um pouquinho. Fica muito claro a humildade que vocês têm. E uma característica muito clara de liderança. Líder está muito relacionado não àquele que sai construindo simplesmente o caminho, mas que sai mostrando o caminho, que sai direcionando, que é uma característica, né? É interessante você trazer privilégio de ambos os lados nesse sentido, mas o seu reconhecimento disso de privilégio e da responsabilidade, de não fugir dessa responsabilidade, isso chama muita atenção. E isso ainda traz ainda mais característica de propriedade para o cargo e como várias outras pessoas que estão chegando no cuidado paliativo hoje, vê a você. Então, obrigado. Eu posso falar. Obrigado, é muito legal ouvir isso de você. E olha, assim, eu tenho alguns poucos grandes mentores. 3, por exemplo. O Marcelo Park. A chefe do paliativo da Harvard, chama Vicki Jackson. E a Mia Olsen de Almeida, psicóloga lá do Sírio. Aí são 3 pessoas que foram cruciais na minha formação. São 3 pessoas, na minha opinião, geniais. O Marcelo e a Vicki, acho que são os melhores médicos que eu já vi na minha vida. A Mia é, de longe, a melhor psicóloga que eu já vi na minha vida. E de uma certa maneira, essas pessoas, 3 pessoas brilhantes, elas são absolutamente humildes. Aí eu fico pensando, por que eu vou ser diferente? Assim, elas são maiores do que eu, sabem muito mais do que eu. São pessoas para me inspirar, sabe? E aí agora, recentemente, quando ele morreu faz pouco tempo. E já com 80 e poucos anos, uma vida linda, assim, plena. E quando ele morreu, tem um aluno dele que ganhou o Nobel também. Ele ganhou o Nobel e o aluno dele ganhou o Nobel. E o aluno dele publicou uma foto deles dois discutindo um paper. E aí tá o Kahneman sentado num sofá descalço e o Thaler sentado lá conversando, os dois conversando. Você vê simplicidade, mas aquela não é simplório. Existe muita beleza e muita potência na simplicidade. E inclusive acho que ela permite, e inclusive simplicidade e verdade, elas têm uma interface grande. Isso, em filosofia da ciência, tem muita coisa legal sobre isso. Mas eu acho que essa simplicidade permite que a gente continue crescendo, sabe? E quando você consegue fazer isso, e poxa, acho que a relação com o aluno faz o professor crescer. Então eu vejo que é o caminho, na minha opinião, um caminho necessário. O outro caminho, ele é um caminho que ele leva ao ego e a não crescimento. Eu acho que eu quero, essa minha sensação de necessidade de aprender mais, eu acho que por conta disso eu vejo que o melhor caminho é o... Enfim. Como que retroalimenta, né? Como que vai trazendo. Mas não são todos que vêm assim. Nem todos se colocam. E aí querem criar uma pompa, né? Você falando do Daniel Kahneman, né? Eu te perguntando desse livro, não sei se você vai lembrar. E aí todo mundo fala, né? Um livro complexo, um livro mais denso de ler. E aí assim, em vez de você, não, é um livro muito desafiador e tudo. Dando um exemplo aqui. Você falou assim, olha, tem um outro, né? Você mostra, esqueci, eu não li ainda, né? Que é um pouco mais enxuto, um pouco mais palatável inicial. Você mostra um outro caminho para ter acesso também às mesmas fontes. Isso é uma forma disso, de mostrar o caminho. E isso é muito legal, né? Tive um pouco de contato com o Douglas, não tive contato com o André, mas todo mundo que eu vi falando de quando você veio para realmente a diretoria da NCP, assumiu a presidência, foi um momento de tensão e de unificação. Ao passar para os outros colegas, você fez muito sobre isso também, de mostrar o caminho. No último congresso em Curitiba, eu lembro do Rodrigo, né, o nosso atual presidente, ele, assim...
certa forma, constrangido ao seu lado, e você assim, não, Rodrigo, fortalecendo, né? Fortalecendo o momento dele ali, e olha, vou te ajudar, vou te estar aqui, vamos continuar. E ele te vendo assim, falo constrangido no sentido de ver você como uma liderança, uma referência, né? E isso é muito interessante, porque não são todos que se permitem. Isso é uma característica também, uma virtude, né? Que eu acho que tem que ser... Eu fico super feliz. Eu tava conversando com o Rodrigo outro dia, e acho que as coisas que ele tá conseguindo, e acho que deve sair coisa mais legal ainda esse ano, mérito total dessa diretoria, acho que assim, não tem coisa melhor. Quando você pensa assim, sei lá, a relação de um professor com um aluno. Acho que a melhor sensação que um professor pode ter é quando você vê um aluno fazer uma coisa que você não conseguiria fazer. E é legal, eu gosto, vocês sabem, de estudar nossos primos. Eu tava na dúvida se ia falar, mas já comentou agora, vamos abrir o verbo aí. Mas, por exemplo, quando uma coisa legal de estudar empatia em mamífero, e aí, assim, não é nem nossos primos, não só os chimpanzés e bonobos e grandes primatas, mas mamífero em geral. O que é lindo de estudar é ver que, assim, não só a empatia, a capacidade de perceber o sofrimento do outro, mas a capacidade de consolar é comum a mamíferos. Tem uma revisão da Nature, não é qualquer revista, sobre empatia em mamíferos e como um mamífero consola mamífero. E uma das coisas que é fascinante nesses estudos é mostrar, o que eles mostram é que quando um chimpanzé, um cachorro, um rato consola o outro, não é só aquele que é consolado, que se acalma, que sente bem. Quem acalma, quem consola, ele é recompensado com uma emoção muito, muito boa. E é por isso que o comportamento se mantém na natureza. Um chimpanzé consola outro chimpanzé não é porque ele teve aula de bioética. É porque ele é recompensado com uma sensação boa. E eu acho que essa sensação, ela tá no âmago da escolha de qualquer profissional de saúde escolher essas profissões tão desafiadoras. E mais ainda, eu desconfio que ela é muito parecida com a mesma sensação de, por exemplo, quando você vê um aluno te superando, né? E eu acho isso, puxa, isso daí alimenta, dá energia, e aí dá mais vontade de estudar mais coisa, e aí você vai e a vida segue. E assim a esfera vai crescendo, né? Também vai tendo... Legal, muito legal. E nessa vivência de mais de 2 décadas no cuidado paliativo, como que, tendo passado por diversos locais no mundo, no país, tendo visto diferentes realidades, como que você imagina, principalmente com a política que a gente teve aqui no Brasil, saído há pouco tempo, como você imagina o cuidado paliativo daqui pra frente? Eu acho que a gente tá num momento de crescimento e num momento de bifurcação. Eu acho que tem uma bifurcação grande aqui, porque assim, eu acho que o grande divisor dessa história vai ser pessoas qualificadas nas posições certas. Porque a política sem as pessoas não funciona. Então, eu acho que essas pessoas certas no lugar certo vão ser o divisor de águas. E pessoas certas, eu digo pessoas com qualificação. Porque cuidado paliativo de bom senso é perigoso. Cuidado paliativo de bom senso remunerado para isso é ultra perigoso. Essa é a bifurcação, na minha opinião. Entendi. Eu acho que a gente tem bons motivos para pegar, vamos dizer, o caminho para crescimento. Mas a gente não pode perder de vista, de todas as formas, seja de monitorar, que o risco vá para cá. Para corrigir rota no primeiro movimento. Dito isso, eu acho que se a gente conseguir fazer isso de maneira adequada, fazendo essa monitorização adequada, com pessoas qualificadas, agora que a gente tem estrutura, eu tenho a impressão que o cuidado paliativo ele pode
revolucionar as coisas. Porque na hora que você começa a aplicar a lógica do cuidado paliativo, ou seja, a lógica de como cuidar de sofrimento, baseado em evidência. Você aplica essa lógica para, sei lá, para nefro. Você deixa de fazer uma coisa meio mecânica. Você deixa de fazer coisas do tipo, tem que fazer a diálise. E começa a entender o que é importante para a pessoa, qual que é a maior chance de entender o que é importante para a pessoa, e você começa a melhorar a qualidade, reduzir custo, aumentar a satisfação do paciente, da família, do profissional. Você começa a melhorar a eficiência do sistema, a satisfação do sistema. Eu acho que o cuidado paliativo pode ajudar o sistema de saúde a sair do buraco. Que legal. Que legal. E aí, aproveitando, comenta um pouquinho pra gente sobre a Oca. Essa novidade super legal. Acho que tá com turma aberta, não sei se já fechou. Comenta um pouquinho o que é o projeto, pra nossa audiência que ainda não conhece. Depois a gente coloca a página aqui também. Aproveita o momento, acho que vai ser muito legal. E ainda mais com qualificação, isso, né? Buscando essa parte técnica, né? Saindo do bom senso, né? Que eu sei que com selo Daniel Forte de qualidade é diferenciado. E agora, né, até te ouvindo falar, né, desse projeto que, na verdade, me vem como ele é uma contribuição para a sociedade, né, nesse momento tão importante, né, da Política Nacional de Cuidado Paliativo. Eu acho que ele tem a ver com isso também. A Oca é uma ideia que eu tive com um grande amigo, que é o Caio Soares. E o Caio, ele tem uma formação, ele é médico também, e ele fez administração hospitalar. Legal. Então ele conhece o mundo da saúde pelo mundo da administração. E a gente se conhece já há um bocado de tempo, e acho que a gente tem essa ideia de, como que a gente consegue colocar o paciente de volta no centro? Mas sem essas coisas de fofura, porque tem muitas vezes que as pessoas ficam falando, não, porque precisa ter empatia, vamos pintar a parede. Cara, desculpa, não é assim. Empatia é uma capacidade biológica. Você virar pra pessoa falando assim, você precisa saturar melhor. Tá bom, mas como é que você aumenta a saturação de oxigênio? Não é, você precisa ter empatia. Tá bom, mas como é que você aumenta a sua capacidade empática? Empatia é uma capacidade biológica. Então, as pessoas entenderem que empatia é modulável, e entender como que a gente pode mexer nos fatores que modulam a empatia, aí sim a gente consegue ter empatia, e mais do que empatia, a gente consegue ter compaixão. Agir. Então, eu acho que, de uma certa maneira, isso exige a gente desenvolver bem essa mão do cuidado paliativo e desenvolver bem essa mão do tratamento de doença. Quando você junta as duas, você consegue fazer o cuidado centrado na pessoa. E então a gente começou a pensar como que a gente consegue fazer um projeto para capacitar pessoas com cursos, por exemplo, para ajudar instituições a fazerem isso, então com projetos de consultoria ou de implementação. E aí surgiu a Oca. E a ideia é que seja um hub, uma Oca, onde tenham algumas pessoas que tenham essa visão, e que as pessoas possam circular lá dentro com cursos, com projetos, e que acho que uma das grandes inovações que a gente fez, a gente quer pagar bem professor. Acho que é a maior inovação que a gente fez. Então, e aí a gente dá para as pessoas que são grandes nomes e referências a liberdade de criar, a possibilidade de remunerar e, de uma certa maneira, de fazer esse negócio rolar. Muito legal. E já tá com um curso aberto? Tá com 3 cursos abertos agora. Legal. Pra esse ano. Pode trazer pra gente? Posso. Então são 3 cursos. Tem um curso que é Cuidado Centrado na Pessoa em Situação Crítica. Tá. Então são 8 aulas online, tudo online. E aí é como fazer isso na prática, da UTI, da emergência, da enfermaria. Então é beira do leito. Então, Cuidado Centrado na Pessoa em Situação Crítica. Tem um outro curso que é feito por enfermeiras para enfermeiras. Então, cuidado de vida para enfermagem. Nossa. A Ive e a Julinha. A quem? A Ive e a Julinha. Legal. E tem um terceiro curso que é
feita pelas psicólogas. Ah. E aí a Mia, a Dani Achete e a Paulinha, que é sobre cuidado emocional ao sofrimento humano. Como você cuida do sofrimento? Você conhece e cuida. Então, são os 3 que começamos. Que legal. Eu vou deixar o link aqui para vocês depois acessarem e olhar. Outros cursos, imagino que tem mais para vir aí também. Não sei se já para esse ano ou para depois. Acho que aí agora vai vir uma leva em 2025. Em 2025. Vem bioética, vem liderança. Olha aí, o Dani já dando, olha, bioética, hein? Nossa, muito bom. Que legal. Sensacional. E Dani, fala pra gente, principalmente para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão aí nessa trajetória, até especialmente para as pessoas intensivistas que tiveram uma identificação com a tua história, algum livro, algum filme que norteou as tuas escolhas, a tua jornada? Olha, tem uma pessoa que norteou minha jornada, que ele faleceu recentemente, chama Randall Curtis. E ele tem algumas entrevistas e foi interessante que ele era um intensivista que gostava de paliativos bastante, foi uma grande referência da paliativa, produção da paliativa na UTI, e ele desenvolveu esclerose lateral amiotrófica. E durante o período de doença dele, ele deu algumas entrevistas muito legais e assim, você vê uma pessoa, eu me identifico com ele. Ele é meu ídolo. E aí você vê aquela pessoa enfrentando uma doença tão difícil, com toda aquela sabedoria e coragem que ele teve, é inspiração. Então, Randall Curtis tem uma entrevista muito legal dele naquele Jerry Paul, um videocast de geriatria bem legal. Tem um negócio que chama o Manifesto Zen Intensivista. É muito, 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 muito legal. Tá publicado, se colocar Zen Intensivist no PubMed, vai aparecer. E tem um baita de um livro que acho que ele não é que foi uma referência, mas ele conseguiu consolidar muita coisa que eu acredito, que eu penso, e de uma maneira muito, muito legal, que é um livro chamado Mortais, de um cirurgião chamado Atul Gawande. É um cirurgião da Harvard. É um livro maravilhoso, chama Mortais. Eu acho que ele é um bom norteador, assim, para esse começo de conversa. Que legal, sensacional, Dani. E você quer deixar alguma mensagem específica para essas pessoas que estão te ouvindo? Pensa para Daniel Forte, que entrou entre cirurgia do trauma e terapia intensiva, entrou na terapia intensiva, tem vislumbre ainda do que era cuidado paliativo. Imagina de um colega, seus alunos hoje que estão entrando, que mensagem você deixaria para eles em si? Eu acho que eu deixaria duas mensagens que se complementam. Acho que a primeira é: vai atrás dos seus sonhos. Todo mundo tem seu sonho e você precisa ir atrás. E para conseguir ir atrás dos seus sonhos, você precisa de um bom grau de teimosia ou persistência, se quiser falar bonito. Mas não é só isso. Porque acho que a mensagem que complementa, na minha opinião, é que uma das coisas que eu acho mais difíceis é a gente conseguir ter, acho que coragem é a palavra, de olhar pra dentro. Porque às vezes a gente fica achando que o sonho tá fora. Não tá. Eu acho que o sonho, na verdade, ele é uma conexão do dentro com fora. Então, pra gente conseguir ir atrás do sonho, a gente tem que ter coragem de olhar pra dentro. O que é muito difícil. Porque tem algumas coisas, às vezes, que a gente acha que queria, mas aí quando a gente olha pra dentro, a gente percebe que a gente queria só por conta do status. A gente queria só por conta do que os outros vão pensar de mim. Então, acho que quando a gente consegue encontrar uma coisa que, não, isso é o que eu
acredito, é o que eu quero e é o que tá ali, que o mundo tá precisando, que a oportunidade tá precisando, é nessa hora que junta e aí aparece o caminho, assim, sabe? Então, aguenta a teimosia, a porrada pra conseguir botar em frente, mas olha com sinceridade pra dentro. E vai em frente. Esse é Daniel Forte. Muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui, Dani. Queria que você pudesse falar para a audiência onde eles conseguem te encontrar. Sei que falou que é desse padrão mais nerd, mais low profile, mas a gente sabe que você também gosta de algumas coisas mais radicais, mas onde as pessoas conseguem te encontrar? Tem o site da Oca que a gente vai deixar, tem mais algum local que geralmente... Olha, eu sou um nerd e assim, eu não tenho nem Instagram, cara. Eu acho que o LinkedIn... Tá, o LinkedIn, verdade. Acabou deixando também. Eu não acesso com tanta frequência, mas de vez em quando eu tô lá. E acho que o site da Oca mesmo. Sensacional, Dani. Essa referência de pessoa, né? É unânime, a gente até conversou sobre isso, quanto que o Dani é essa referência, né? De todos esses princípios que o cuidado paliativo traz, né? Da pessoa, este é o Dani. Então é uma honra, Dani, estar com você nessa jornada do cuidado, da vida como um todo, viu? Muito obrigada por tudo, por toda essa sua generosidade, por essa sua coragem que impacta e reflete muito pra gente, né? Nos engaja muito a também ouvir essa voz interna. Muito obrigada por tudo. Que nos inspira vários outros paliativistas, pessoas que não são paliativistas, mas exercem cuidado paliativo em diferentes regiões do Brasil e fora do Brasil também. Obrigado. Eu que fico feliz de estar aqui nesse projeto lindo de vocês. Obrigada. Gente, gostou do episódio? Nos sigam, curtam e avaliem também. Deixa um comentário aqui pro Dani, depois eu mostro pra ele, beleza? Valeu, gente!